a admoestação. Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que mais ele podia dizer? Pode Deus fechar os olhos ao pecado daqueles que têm tomado seu nome em vão? Há somente uma maneira de receber graça na hora do pecado: arrepender-se. Confesse que você está errado. Chegue-se a Deus em busca do perdão e do Espírito de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Desobedecer é morte, pois ele diz: farei guerra contra vós com a espada da minha boca. A besta fez guerra contra os santos, porém Deus fará guerra contra a besta. Aqueles que combatem a palavra um dia encontrarão a palavra combatendo-os. É uma coisa séria tirar ou acrescentar a palavra de Deus, pois aqueles que a mudaram, que fizeram com ela como lhes convinha, qual será o fim senão a morte e a destruição? Porém a graça de Deus ainda clama: arrepende-te. Ó, quão doces são os pensamentos de arrependimento! Nada trago em minhas mãos, unicamente a tua cruz eu me apego. Eu trago meu pesar, eu me arrependo de ser o que sou e do que tenho feito. Agora é o sangue, nada mais o sangue de Jesus. O que será? Arrependimento ou a espada da morte? Depende de você. As recompensas. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Cada mensagem a cada era oferece um incentivo ao crente, encorajando-o a ser um vencedor e por isso ser recompensado pelo Senhor. Nesta era, o Espírito está prometendo o maná escondido e um novo nome escrito numa pedra branca. Ora, uma vez que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, uma grande responsabilidade, bem como um privilégio maravilhoso, é o seu quinhão. A estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, assentados sobre 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel. Além disso, lembre-se que a Paulo foi dada uma promessa especial, a de apresentar a Jesus o povo da noiva do seu dia, segundo Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Assim será com cada mensageiro que tem sido fiel à palavra de sua hora e de sua era. Será assim no último dia. Será a mesma recompensa especial que foi dada a Paulo. Eu creio que a maioria de vocês se lembra que eu disse que eu sempre tinha tido medo de morrer, receando que fosse encontrar o Senhor e ele não se agradasse de mim, portanto tinha falhado com ele tantas vezes. Bem, eu estava pensando nisso uma manhã enquanto estava reclinado na cama e de repente fui arrebatado numa visão muito peculiar. Eu digo que era peculiar porque já tive milhares de visões e nenhuma vez me pareceu deixar o meu corpo. Porém aí eu fui arrebatado e eu olhei para trás para ver minha esposa e vi o meu corpo ali reclinado ao seu lado. Então me encontrei no mais belo lugar que já vi. Era um paraíso e eu vi multidões de pessoas, as mais belas e felizes que já vi. Todas pareciam tão jovens, cerca de 18 a 21 anos de idade. Não havia um cabelo grisalho, ou uma ruga, ou qualquer deformidade entre eles. As jovens tinham todas cabelo até a cintura, e os jovens eram tão vistosos e fortes. Oh, como eles me receberam com alegria! Eles me abraçavam e chamavam de querido irmão, e continuavam dizendo quão felizes estavam em me ver. Enquanto eu pensava comigo mesmo, quem era toda aquela gente? Um ao meu lado disse: eles são o teu povo. Eu estava tão surpreso que perguntei: todos esses são Brana? Ele disse: não, são teus convertidos. Ele então apontou para uma senhora e disse: você via aquela jovem dama que você estava admirando há um momento?
Ela tinha 90 anos de idade quando você ganhou para o Senhor. Eu disse: oh, que coisa! E pensar que era disto que eu estava com medo. O homem disse: estamos descansando aqui enquanto esperamos a vinda do Senhor. Eu respondi: eu quero vê-lo. Ele disse: você não pode vê-lo ainda, mas ele vem em breve. E quando fizer, ele virá primeiro a você, e você será julgado de acordo com o evangelho que tem pregado, e nós seremos seus subordinados. Eu disse: você quer dizer que sou responsável por todos estes? Ele disse: cada um, você nasceu um líder. Eu lhe perguntei: cada um será responsável? Que me diz de São Paulo? Ele me respondeu: ele será responsável por seu dia. Bem, disse eu, tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. E a multidão clamou: estamos descansando nisso. Sim, posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros que têm se desincumbido fielmente da responsabilidade que Ele colocou sobre eles. Se eles receberam a revelação da palavra para aquela era, e finalmente pregaram em seu dia, e viveram o que pregaram, eles receberão uma grande recompensa. Agora, com este pensamento em mente, examine novamente o versículo. Eu lhe darei um maná escondido. Todos nós sabemos que o maná era o alimento angélico. Era o que Deus fazia descer sobre a relva para Israel no tempo de suas peregrinações. Era um alimento perfeito. Era admirável como aquelas pequenas bolinhas de alimento mantinham-nos em perfeita saúde. Ninguém ficava doente. Era tudo o que eles precisavam. Quando a arca foi feita, eles puseram um pouco daquele maná dentro dela. Então a arca foi posta atrás do véu e somente o sumo sacerdote ousava aproximar-se dela. E além disso, tinha que ser o sangue sacrificial. O pão do céu, simbolizado pelo maná, um dia desceu do céu e tornou-se vida para todos que creem nele. Ele disse: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quando ele foi-se embora, nos deixou sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sua palavra era pão, era o maná perfeito, o qual, se alguém viver dele, nunca morrerá. Mas logo após a morte dos pais, ninguém parecia conhecer a exata verdade, e em pouco tempo este maná parecia ter ficado escondido do povo. Mas em cada era, Deus começou a dar de volta por revelação o que estava escondido, até que neste último dia, de acordo com Apocalipse 10:7, um profeta virá e revelará todos os mistérios, e então o Senhor virá. Agora, em cada era, digo, os mensageiros receberam verdade escondida. Porém, eles não a receberam somente para si mesmos, mas é como aconteceu quando os discípulos foram convidados para servir pães e peixes às multidões. Jesus lhe dava o alimento partido, e eles, por sua vez, o davam às pessoas. Deus dá seu maná escondido ao vencedor. Não pode ser de outra maneira. Ele não abriria os seus tesouros àqueles que rejeitam o que já está revelado. O que estive dizendo acerca do mensageiro de cada era, recebendo de Deus uma porção da verdade original do Pentecostes, está tipificado no Velho Testamento, onde Moisés foi ordenado a tomar 3 medidas e meia de maná e colocá-lo num vaso de ouro, por detrás do véu do Santo dos Santos. Lá o sumo sacerdote de cada geração podia entrar com o sangue sacrificial. Então ele podia tomar uma pequena porção desse maná, porque ele não se estragava, o qual era parte do original, e comê-lo. Agora, em cada era, ao mensageiro do Senhor para aquela era foi dada a revelação de Deus para aquele período específico. Uma vez que o mensageiro fosse iluminado pela verdade, ele traria essa verdade ao povo, e aqueles cujos ouvidos fossem abertos pelo Espírito ouviriam esta verdade, creriam nela e a viveriam. Pois bem, há também a ideia da futura participação do maná escondido.
Eu penso que será a eterna participação da revelação de Jesus Cristo nas eternas eras vindouras. De que outra forma poderíamos começar a conhecer as insondáveis riquezas de seu próprio ser? Tudo que temos anelado conhecer, todas as nossas perguntas não respondidas, tudo isso será revelado. Será de Cristo, quem é a nossa vida, que o receberemos. Às vezes pensamos que começamos a conhecer um pouco dele e de sua palavra aqui embaixo, e é tão bom, nos faz regozijar. Porém, um dia, quando nossa carne for transformada, essa palavra e ele se tornarão o que nós já jamais sonháramos ser possível. Também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedra branca e dentro da, não sobre a pedra, um novo nome, que somente o dono conhece. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Abrão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro e Saulo para Paulo. Esses nomes ou ocasionaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente depois que Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que se tornaram aptos a receber o filho vindouro. No caso de Jacó, ele teve que vencer e depois foi chamado de príncipe. No caso de Simão e Saulo, quando receberam ao Senhor, a mudança deles veio. E hoje cada um de nós, crentes verdadeiros, tivemos uma mudança de nome. Nós somos cristãos. É um nome comum a todos nós, mas um dia teremos outra mudança. Com certeza receberemos um novo nome. Poderia muito bem ser que este nome fosse nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Um dia, por sua boa vontade, nós conheceremos também. Uma pedra branca. Quão bela! Aqui está outro quadro do santo recebendo recompensa da mão de Deus por suas provas na terra. Você sabe, depois de Constantino, a falsa igreja podia mergulhar sua mão no tesouro estatal e assim erigir belos edifícios cheios de belas estátuas. Estas estátuas, feitas de mármore branco, eram na verdade ídolos romanos renomeados como santos. As igrejas e seus mobiliários eram excepcionalmente belos, assim como se vê hoje. Porém, Deus não estava com eles. Onde estava Deus? Ele estava com seus santos, em alguma pequena casa, ou numa caverna, ou em alguma área montanhosa desértica, onde eles se escondiam dos membros da falsa igreja. Eles não tinham belos edifícios, corais com togas, roupas finas e outras atrações terrenas. Porém agora, nesta promessa especial aos verdadeiros crentes de todas as eras, Deus declarou que Ele lhes dará recompensas de grande beleza e duração eterna. Deixe os ricos desprezarem os pobres, deixe-os dar grandes quantias às igrejas, para que em troca possa honrar o doador colocando uma placa de mármore ou alguma estátua em sua honra, em exposição pública, para que todos possam aplaudir. Algum dia o Deus, que vê e conhece tudo, uma vez mais, elogiará a viúva por dar tudo o que tem, embora sejam apenas 2 pequenas moedas, e Ele próprio recompensará com os tesouros do céu. Sim, o maná escondido e um novo nome numa pedra branca. Quão bom é o Senhor para conosco, e nos recompensar tão maravilhosamente, sendo nós tão indignos. Eu quero estar pronto em todo tempo para fazer sua vontade e acumular tesouros no céu.